Olá, povo de Deus, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós estamos disponibilizando aqui no nosso canal. Este é o canal da Igreja Batista Missionária em Morada Nova. Eu sou o pastor Tiago e gostaria de compartilhar uma palavra para você, para a sua família. Que Deus possa estar abençoando a todas as famílias na terra, que Deus possa estar estendendo a sua mão sobre todos nós neste momento. Hoje é um dia muito especial, é um domingo em qual se comemora a Páscoa, o domingo de Páscoa ou o domingo da ressurreição. E eu gostaria de falar um pouquinho com você acerca deste assunto, sobre a verdade da Páscoa, né? Sobre o que é a Páscoa. A Páscoa, na realidade, o seu início vem de uma festa judaica. Por quê? Por conta da libertação do povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel por meio das 10 pragas no Egito, libertou ali do jugo da escravidão do povo do Egito, de Faraó. E essa libertação se deu através de 10 pragas. Está relatado no livro de Êxodo, na Palavra de Deus, um dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Este é o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, onde relata a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, a libertação do povo de Israel do Egito. E em uma dessas 10 pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos, onde Deus falou a Moisés que enviaria essa praga mortal, um anjo da morte passaria nas casas e ali ele feriria com a morte todos os primogênitos de todas as famílias. Porém, ao povo de Israel foi dado a eles a instrução e a ordem de matarem um cordeiro. Cada família deveria matar um cordeiro, retirar o sangue ali, passar no umbral das portas, e onde o anjo passasse e visse que a casa estava com esse sinal do sangue do cordeiro na sua porta, ele não entraria ali, ele passaria por cima. Então essa palavra Páscoa vem desse termo hebraico que quer dizer passar por cima. E o anjo do Senhor então passou por cima da casa do povo judeu, do povo hebreu, e ferindo então somente as casas do povo egípcio. E a partir de então houve a libertação do povo. Então Moisés decretou um dia especial para comemorar essa data de libertação do povo, de passagem do povo. E aí nós vimos na história que esta Páscoa ela se tornou um dos dias mais importantes, uma das festas mais importantes do povo hebreu, do povo judaico, do povo judeu, e chegando então até os dias de Cristo Jesus. Entrando então ali no período de Jesus, como Jesus judeu também celebrava a Páscoa. Essa celebração ocorreu, a última ceia, a última reunião ali com os seus discípulos, foi na quinta-feira. Nós estamos então neste período que a Igreja Católica instituiu como o período de Semana Santa. Hoje seria o último dia, que vem após a quarentena, a última semana esse período de jejum, esse período de comunhão que a Igreja definiu, são 40 dias, a última semana chamada de Semana Santa. Quinta-feira, que é a quinta-feira chamada Quinta-feira Santa, que na verdade foi o dia onde Jesus reuniu os seus discípulos para ceiar, e ali ele institui então uma nova Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa judaica não tem sentido. A Páscoa judaica se transformou agora em Ceia do Senhor, ou Santa Ceia, onde Jesus reuniu os seus discípulos, pegou ali alguns elementos que faziam parte da Páscoa, desta ceia, que é o vinho e o pão sem fermento, o vinho representando, simbolizando o sangue de Cristo que haveria de ser derramado, e o pão sem fermento representando o seu corpo,
e ele o próprio cordeiro que seria imolado, que seria sacrificado em favor de nós. E aí nós temos um ressignificado da Páscoa. Por quê? Aquilo que ocorreu no passado foi apenas algo que apontava para o que estaria acontecendo naquele momento. Então nós não comemoramos mais a Páscoa, nós celebramos a morte de Cristo. Nós ceiamos assim, representando então, lembrando em memória daquilo que Jesus fez por mim e fez por você, daquilo que Jesus fez por toda a humanidade, o sacrifício, a sua morte expiatória, o seu sangue que nos compra, que nos livra da morte, este sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Na quinta-feira, então, houve a instituição da ceia, onde Jesus celebrou a ceia e a Páscoa ali, a Páscoa celebrando a ceia na quinta-feira. A partir de então ali ele já começou, ele foi aprisionado, já foi levado foi traído por Judas, foi levado pelos seus perseguidores, e ali então começa aquela fase que nós conhecemos, até no outro dia, sexta-feira da paixão, onde ele foi morto na cruz do Calvário. E durante esse período humilhado, foi o período de humilhação, foi o período onde Jesus se tornou maldito na cruz por mim e por você. Foi algo incomum, porque ali era um justo morrendo por injustos, era um inocente morrendo pelos culpados. Eu estava condenado diante de Deus, nós estávamos condenados, mas pelo sacrifício da cruz de Cristo, pelo sacrifício no Calvário, pela morte do Cordeiro, hoje nós temos vida. Esses que alcançam essa vida são aqueles que creem no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus que veio ao mundo, o próprio Deus encarnado que nos trouxe salvação por meio deste plano de redenção do próprio Deus. Portanto, queridos, sexta-feira, domingo, que se chama domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. No terceiro dia, sexta-feira, ele foi morto na cruz. No terceiro dia, ao domingo, ele ressuscitou. E aí nós temos um plano de redenção completo. Por quê? A ressurreição é o ápice. A ressurreição é o clímax de tudo aquilo que Deus projetou através de Jesus Cristo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, eu e você não teríamos vida, porque na ressurreição Jesus venceu a morte. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu os nossos pecados, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através dessa morte, hoje nós podemos ter vida e reconciliação com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E isso só se torna possível por meio da ressurreição. Ora, se Jesus tivesse apenas morrido na cruz e acabado ali, nós não teríamos redenção. O Evangelho não seria completo. O Evangelho não seria libertador. O Evangelho não seria o Evangelho que traz vida. Ele diz, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá para a vida eterna. Veja bem, queridos, a ressurreição ela é uma doutrina fundamental no Novo Testamento, porque esta ressurreição nos traz a certeza, a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, pois ninguém venceu a morte, ninguém ressuscitou, senão o próprio Jesus. Com isso, ele prova, com isso nós comprovamos que Jesus de fato é o Filho de Deus, não apenas pelos seus milagres, não apenas pelos sinais extraordinários que foram feitos por meio da vida dele, mas principalmente pela morte e pela sua ressurreição ao terceiro dia. Isso prova de fato que Jesus é
o Filho de Deus. Esse mesmo Jesus, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua vida e quer transformar a tua vida, quer trazer paz ao teu coração e quer te dar salvação. Esta salvação não tem um preço, Jesus já pagou. Esta salvação ela vem por meio da fé. Você precisa crer, ela é de graça, ela é pela graça. A graça é um favor imerecido, nós nada podemos fazer, nós não poderíamos pagar a nossa culpa, você não pode pagar a tua dívida com Deus, mas Jesus sim. Jesus ele tem moral para isso, Jesus ele tem o perfil para isso, porque é um justo, porque é um homem sem pecado, porque foi o próprio Deus que se entregou por amor, por mim e por você para nos dar e garantir a salvação, para nos justificar. Nós estávamos condenados e por meio desta fé em Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou e hoje nós podemos obter a salvação por meio dele, a justificação dos nossos pecados por meio dele. Então, meu irmão, minha irmã, se você já tem essa fé em seu coração, descanse no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Descanse no Senhor e comece a obedecê-lo e participar desta santificação que o Espírito Santo agora habita em tua vida e tem feito no teu caráter, deixando agora que o nosso eu, que a nossa própria vida seja mortificada para que a vida de Cristo ressurja dentro de nós e agora nós possamos falar como Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você, meu amigo, que ainda não teve esse encontro com Jesus, obtém agora por meio de Deus a fé em Cristo Jesus, que é o único meio para a sua salvação. Sem Jesus você está perdido. Sem Jesus a vida se encerra nesta vida, mas com Jesus, nele temos a vida eterna. Para sempre estaremos com Ele, porque essa é uma promessa de Deus. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que foi visto após ressuscitado por mais de 500 pessoas. Inclusive, os discípulos anunciaram e morreram pregando este evangelho, pregando esta ressurreição. Ora, isso não é uma farsa, isso não é uma mentira, porque não haveria sentido homens e mulheres morrendo para proclamar uma mentira, morrendo, sendo martirizados de maneira cruel para propagar uma inverdade. Então, queridos, creia no seu coração, pois essa é a verdade de Deus. Jesus já pagou o preço por você porque Ele te ama. Não perca mais tempo. Veja como a vida é frágil. Nós estamos nesse dia que é tão especial para nós, o domingo da ressurreição, o domingo em que Cristo comemoramos a ressurreição de Cristo, a vida em Cristo Jesus, mas também ao olharmos em volta nas circunstâncias em que estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de infecção, um momento onde as pessoas estão atemorizadas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, estes não têm o que temer, porque a vida deles já está garantida. Esta é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão. Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido a sua vinda nesta terra. Mas louvamos ao Senhor, porque Ele ressuscitou, porque o Cordeiro de Deus venceu a morte na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e hoje podemos celebrar a Páscoa. De que forma? Celebrando na Santa Ceia, ceando, lembrando em memória daquilo que Jesus fez por mim e por você, da sua morte na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, que foi imolado, que foi sacrificado para nos proteger através do seu sangue da ira divina, que é aquilo que merecemos, mas pela graça nós somos alcançados e recebemos a vitória em Cristo Jesus. Eu quero orar contigo
Eu quero orar por tua família neste momento. E se você, nessa hora, ao ouvir essa mensagem, acreditou no Filho de Deus em seu coração, a palavra de Deus diz que aquele que crê e com a boca confessa será salvo. Que crer no Filho de Deus. Creia neste momento e Jesus te dará a salvação. Ore comigo nesse momento. Deus eterno, Deus poderoso. Entra no lar agora destas pessoas que estão ao alcance deste vídeo, Pai. Esteja, Senhor, em nome de Jesus, trazendo a salvação para as nossas vidas, trazendo a libertação do pecado, da justiça, a libertação do juízo. Ó Espírito Santo, convença os corações neste momento e passe a habitar dentro de nós, para que assim possamos herdar a salvação que vem somente de Ti, Senhor. Aproveitamos ainda e oramos por todas as nações espalhadas na terra, pelo fortalecimento dos Teus discípulos, Senhor. Ó Deus, pelo fortalecimento da nossa nação. Oramos pelo nosso Brasil, para que o país enfrente esta crise, tanto na área da saúde, quanto na área econômica, Pai. Senhor, que haja restauração nos lares, que haja, Senhor, uma conversão ao Teu Evangelho. Que de fato as pessoas possam ver que somente por meio do Evangelho nós podemos estabelecer um reino perfeito, que é o reino de Deus. Sê conosco, meu Deus, livra as pessoas do mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ajude neste momento, ajude as famílias na terra, Senhor. Nós lamentamos, Pai, pelas assolações que esta pandemia tem causado em vários lares pelo país e também fora do nosso país. Lamentamos, ficamos tristes e choramos com essas pessoas e pedimos que o Senhor continue a guardar, a livrar, e cremos, Deus, que há um propósito de Deus para tudo isso e que tudo vai passar, e que ao chegar este fim, que possamos ser pessoas melhores e possamos ser pessoas mais firmadas em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe você poderosamente e obrigado por este período em que estivemos juntos aqui, falando do amor, do sacrifício, da graça e da redenção de Deus, que traz vida para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.